Olá, sejam bem-vindos ao sexto episódio do PetCast Educação. Eu me chamo Maria Gabriela e hoje nós teremos como temática Educação e Relações Étnico-Raciais, Lei 10.639 do ano de 2003, em tempos de pandemia, na qual nós convidamos a professora Cândida. Olá, eu sou a Mariana, sou membro bolsista do PET e hoje nós estamos com a professora Cândida Soares da Costa, licenciada em Letras, doutora em Educação, professora da UFMT e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação, NEPRE. Olá, meu nome, como eu já fui apresentada, é Cândida Soares da Costa e eu estou aqui à disposição hoje para a gente conversar um pouco sobre educação das relações sociais, especialmente nesse tempo tão complexo que estamos vivendo, né, em função da pandemia Covid-19, em que o racismo tem se mostrado cada vez mais potente e mais evidente. Então, me coloco à disposição para podermos começar essa nova Em nome do Grupo PET Educação, professora Cândida, nós ficamos muito felizes por ter aceito o convite em estar abordando um tema tão interessante e relevante para a educação. Partindo disso, então, professora, do ponto de vista sobre a necessidade da educação das relações étnico-raciais na sociedade brasileira, a senhora poderia fazer um comentário sobre isso? Nós vivemos em uma sociedade que, embora a gente escute muito discurso, né, se vanglorie de uma sociedade democrática, de uma sociedade acolhedora, mas a sociedade brasileira é uma sociedade ainda muito racista. E isso não é uma coisa deste momento, isso faz parte da história do Brasil. A gente não pode esquecer que no Brasil ele vai construído, né, desde aquela história, né, dos descobrimentos sobre o signo da violência. E nós vamos aprendendo, né, da escola, pelas histórias que são narradas, que o Brasil foi descoberto, ouvimos toda uma narrativa sobre a primeira mídia, sobre a presença indígena, né, e aí nós avançamos e vamos ouvir toda uma narrativa também sobre a escravidão, e os negros, né, africanos e seus descendentes brasileiros, eles são tratados como se a escravidão não fosse uma coisa ruim. A gente vai estudando, tendo essa impressão de que a escravidão fosse algo necessária para o desenvolvimento. E depois, mais adiante, a gente vai também vai aprendendo que a escravidão, a abolição da escravidão, né, aí então ela passa a ser contada como uma coisa, né, que era inaceitável e que aí foi abolida graças à benevolência de uma princesa, né, que tinha um senso de justiça e que aproveitou a ausência do pai para fazer isso. Essas narrativas todas, elas ocultam, né, outra face da história. Ela oculta que uma outra face de que, quando os europeus chegaram ao Brasil, já existiam inúmeros povos aqui. E que esses povos, eles foram violentados, eles foram submetidos também à escravidão, muitos foram mortos. Ao vivenciarmos essa narrativa, nós essa narrativa, ou seja, nos chega e nos esconde que a escravidão foi um dos crimes mais perversos e cruéis contra a humanidade, que ceifou milhares de vidas. E quando a gente estuda no livro didático que fala que os negros africanos vieram para o Brasil, dá-se a impressão que cada um veio por vontade própria e não se fala sobre um sequestro que significou, sobre milhões de povos que foram, inclusive, mortos na travessia do Atlântico, que tiveram suas vidas apropriadas e foram tratados como coisas e não como seres humanos. Então, veja uma história como essa, que vai ocultando uma realidade, né, e vai trazendo uma outra narrativa, né, e vai construindo um imaginário. E muitas de nós, inclusive, nós passamos a admirar a valência dos europeus que colonizaram o país. Nós, muitas vezes, passamos a ter vontade, né, de ir conhecer esses países pela grandiosidade que nós aprendemos a possuir, e nós não entendemos o quanto que isso
e todo esse processo foi um processo intenso de desumanização, e nós não entendemos como se deu, né, por mais de 300 anos, né, essa dominação de trabalho forçado, tanto sobre os indígenas também, quanto sobre os africanos e seus descendentes brasileiros. E quando nós passamos da transição para a abolição do sistema escravista, não nos é colocado que havia todo um projeto de nação que pretendia fazer com que a população negra desaparecesse. Então, nós vamos passar a estudar e a ouvir falar sobre a importância, né, da imigração, a importância dos... E muitas vezes até nós aprendemos que os migrantes eram necessários, o Brasil precisava de mão de obra. Então, vejam vocês, logo a final do século XIX, início do século XX, né, quando o Brasil ainda era um país extremamente agrário, que hoje não está muito longe disso, né? Imagine lá no início, final do século XIX, início. Se o Brasil, naquele momento, precisava de trabalhadores, então, o que aconteceu com o universo, né, de negros e negras que já estavam no Brasil, inclusive muitos deles, né, já tendo nascido no solo brasileiro, porque o sistema escravista demorou por mais de 300 anos no país. Então, nós vamos ter toda uma sociedade que tem a sua riqueza, todinha sustentada no trabalho escravizado dessa população. Mas quando nós passamos a estudar a importância, né, nós estudamos e nós vamos ter toda uma narrativa sobre a importância dos diferentes povos que construíram e constroem este país, nós vamos ver um apagamento sobre a importância dos negros, das negras e dos indígenas, né, de um modo geral. O que nós estudamos? Nós estudamos sobre a história, a mitologia grega, romana, nós estudamos sobre os americanos, nós estudamos sobre os franceses, nós estudamos sobre os ingleses, mas nós não conhecemos minimamente, por exemplo, dos povos indígenas que aqui tem. Nós não estudamos sobre o conhecimento que os africanos possuíam e que muitos desses conhecimentos foram utilizados, né, para a produção, né, da cultura, tanto da cultura material quanto da cultura imaterial deste país. Então, vejam vocês, hoje, nós falarmos em educação das relações étnico-raciais, nós estamos falando em uma educação que traga uma outra perspectiva. Não que desconsidere a importância dos povos europeus, mas que trate dando igual significado e importância os povos indígenas e os povos africanos e afro-brasileiros, entendeu? Porque se não fosse o trabalho mental, o trabalho intelectual, braçal, né, por exemplo, da população negra, o Brasil não seria hoje o país que é, né, tão reconhecido, com tantos valores, com tanta importância, tanta produção cultural que nós temos e que muitas vezes nem reconhecemos que são decorrentes, né, da população negra, seja ela africana, seja ela afro-brasileira, né? Então, quando nós falamos em educação das relações étnico-raciais, nós estamos falando em uma educação que não seja etnocêntrica e eurocêntrica como nós temos tido até os tempos atuais. Por exemplo, nós estamos em uma universidade, toda a produção acadêmica, ou a maior parte da produção acadêmica que nós temos, tem por base as profissões europeias. Então, quer dizer, será que em outros lugares do mundo, como, por exemplo, no continente africano, não existem produções acadêmicas valiosas e que podem ser reconhecida em nosso currículo também como forma de produção de conhecimento importante, né? Então,
Eu penso que falar sobre isso é de extrema importância, porque chama para uma realidade nossa e que está, muitas vezes, sob uma narrativa que impede a maioria das pessoas, né, de ter uma percepção, né, sobre, inclusive, quem nós somos. Que brasileiros, que brasileiras é essa que nós somos, que não reconhecemos um terço, 2/3 de tudo que nos constitui, né, porque nós valorizamos e reconhecemos as contribuições europeias, mas nós não valorizamos e reconhecemos, ou valorizamos pouco e reconhecemos pouco, as contribuições indígenas e as contribuições africanas, né, e afro-brasileiras. Professora Letícia, aqui, parte de educação, sou membro bolsista, e eu ia justamente fazer uma pergunta voltada para a importância de estudar, né, as relações étnico-raciais, mas a senhora já respondeu, né? Então, eu também penso que estudar as relações étnico-raciais é ouvir o lado dos que foram silenciados, né? É deixar com que povos indígenas e os afro-brasileiros escrevam sua própria história, né? Daí que vem essa importância de reescrever o passado que foi apagado, né? Que lhes foi negado, né? Nos foi negado por muito tempo. Eu entendo que nós somos uma sociedade que nós hierarquizamos as pessoas, os grupos humanos, a partir da percepção fenotípica que temos sobre as pessoas e sobre os grupos humanos. Essa é uma das forças, né, do racismo, e um racismo que foi produzido, inclusive, nos espaços reconhecidos como sendo os espaços de produção de ciência, de conhecimento científico. Então, isso está muito presente na nossa vida ainda hoje. Então, quando nós vemos, por exemplo, no Brasil, é muito comum a gente escutar notícias, né, sobre balas perdidas, é muito comum a gente escutar notícias de pessoas que são assassinadas, que depois, inclusive em função de abordagem de violência policial, depois descobre que a pessoa não era criminosa. É muito comum ouvirmos notícias, ultimamente temos visto muitas notícias de pessoas que são acusadas de crimes que não cometeram. Quando a gente verifica as defasagens, né, educacionais, as defasagens em termos, né, de acesso, de garantia de direito ao acesso aos direitos, né, então você vê que a maioria da população brasileira que está nessa situação de defasagem, você vai ver que ela vai ser composta por pretos e por pardos, né, que nós chamamos como sendo a população negra brasileira. Então, isso não é uma coisa que surgiu ao acaso. O Estado brasileiro, as instituições brasileiras participaram ativamente desse processo. E evidentemente, que a educação também participou, né, desse processo. Ela não foi a única responsável, né, por criar essa imagem, por legitimar uma imagem extremamente negativa sobre os negros e indígenas, mas também a escola também foi uma das instituições que contribuíram para que isso acontecesse. Então, quando reivindicamos hoje uma educação das relações étnico-raciais, nós entendemos que a escola faz parte da produção humana, ela faz parte da cultura humana. Então, tudo aquilo que o ser humano produz e faz, ele pode refazer, ele pode reconstruir ou construir sobre uma outra perspectiva. E é nisso que nós entendemos que a escola, ela, através de políticas educacionais, né, de reconhecimento e valorização das diferenças enquanto valor humano, através de currículos, né, que envolvam a valorização e o reconhecimento também dos diferentes povos, né, que compõem a nossa nação, e em uma perspectiva equilibrada, não hierarquizada como a gente tem hoje ainda. Então, a escola é possível, ela em seus diferentes níveis, contribuir
para que a nossa sociedade seja menos preconceituosa, seja menos racista, e para que a nossa sociedade seja menos, né, desigualdades, e que a ideia de raça ela não seja determinante, né, porque mesmo que biologicamente a raça já foi desconstruída, não tem mais valor, né, no campo científico, mas a raça ela continua valendo em termos das relações sociais. Quando uma pessoa ela é negra, ela é discriminada a partir da percepção que quem discrimina tem, né, sobre a pessoa negra, que são as suas características fenotípicas, né? Então, e o Estado brasileiro, no momento em que ele vivencia, né, um sistema escravista que dura mais de 300 anos e que produz um sistema de abolição sem garantir qualquer direito a essa população, e que nós vamos ter apenas em 2003, em que nós vamos ter a Lei 10.739, alterando a LDB para incluir a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, e a partir da Lei 11.745, também história e cultura, né, indígena. Então, nós vamos ver que nós estamos num Estado conivente, uma sociedade conivente com o racismo, com as práticas de discriminação racial e com as desigualdades e violência racial, entendeu? Sim, professora. Eu gostaria de saber a quem a educação das relações étnico-raciais se destina, porque a gente sabe que é uma coisa que é importante para todo mundo no país, que seria realmente ia causar muita mudança que todo mundo tivesse acesso a esse tipo de educação. É muito comum a gente ouvir, especialmente quando vocês fizeram a minha apresentação, né, falaram, né, que eu sou coordenadora sobre relações raciais e educação, né, que existe na UF, Instituto de Educação, e o NEPRE trabalha muito com pesquisa e com formação continuada, especialmente formação continuada de docentes, e atua também desenvolvendo disciplinas na pós-graduação em educação e em alguns cursos de graduação que já trabalham com disciplinas, né, que tratam sobre a educação das relações étnico-raciais, perguntas do tipo assim, mas determinados lugares praticamente não existem negros, então, ou se só existem negros, não precisa de educação das relações, né? Então, quer dizer, se tiverem só brancos, as pessoas acreditam que não há necessidade de se fazer educação das relações étnicas. Ou se houver apenas negros, não há necessidade de se fazer educação das relações étnico-raciais. É um equívoco dos mais, vamos dizer assim, é um equívoco insano. Insano por quê? Porque, vejam bem, nós somos uma sociedade que tem em sua base, em sua estrutura, o racismo estrutura o comportamento social, a distribuição das pessoas nos espaços sociais, nas condições de ocupação, de acesso dos direitos e dos bens públicos, né? Então, isso significa que toda a sociedade brasileira ela está afetada por esse racismo. Então, a educação das relações étnico-raciais ela é para toda a sociedade. Ela deve estar voltada para todos os níveis educacionais. Ela deve estar voltada desde a educação infantil até os níveis mais altos, né, da educação, que são os níveis universitários. Por quê? Ou se pensa o racismo enquanto um dos problemas estruturais da sociedade e que, se a educação contribuiu para o fortalecimento desse problema, ela pode também contribuir para mudar essa sociedade,
Então, não se pode pensar que essa educação ela tenha que ser apenas por setores. Então, ela tem que ser para toda a sociedade, sim. Não importa se crianças, se adolescentes, jovens, adultos, se negros, indígenas, brancos, amarelos, não importa, é para toda a população. Porque toda a população brasileira ela é afetada pelo racismo, seja em termos de benefício, seja em termos de exclusão. Quando a gente fala em racismo, nós estamos falando de uma relação de poder também, né? Então, se o racismo ele gera a exclusão da população do acesso, dos direitos, do reconhecimento, da valorização, então ele beneficia um outro segmento. E aí nós vamos ter, quando a gente pega os dados e faz a comparação, até nas piores condições que a população, setores da população branca se encontra, quando você compara com a população negra vai estar em piores condições, e a população branca estará em melhor. Então, o racismo é um fator que tem produzido exclusão da população negra, inclusive, muitas vezes, exclusão do direito à vida, né, mas que tem beneficiado a população branca. Então, o racismo não é um problema social para ser enfrentado apenas pela população negra, mesmo a população negra sendo aquela sobre a qual recai os piores efeitos, né? Mas é um problema também de interesse da população branca, porque se nós somos uma população com alto índice de negros, né, pretos e pardos, né, que o Brasil ele deixa de lado, né, mais de 50% dessa população, isso significa que toda a sociedade brasileira está sendo prejudicada, porque ela está se deixando de ter, de possibilitar a mais da metade da sua população, não somente o bem-estar, mas também que ela possa exercer a sua potencialidade da melhor forma, e que beneficia todos de modo geral. Então, a educação das relações étnico-raciais, quando ela altera a lei de diretrizes de base, quando a lei 10.639, de 2003, e depois a lei 11.645, de 2008, alteram a LDB, a gente não pode esquecer que a LDB é uma legislação que estabelece as diretrizes de base da educação nacional. Então, se nós estamos falando que essas legislações alteram a LDB para tornar obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, então isso significa que nós estamos falando de uma educação, das bases da educação em termos nacionais, não apenas para este ou para aquele grupo. Professora, eu gostaria que a senhora falasse quais são as consequências da educação antirracista para a sociedade brasileira? Pois é, quando nós estamos falando em educação das relações raciais, nós estamos falando em uma perspectiva de educação que venha em direção contrária às práticas que, historicamente, elas vêm sendo desenvolvidas pelas diferentes instituições educativas, né, aquelas que já são constituídas com o objetivo de desenvolver, né, práticas educativas, e pelas instituições, do modo geral, mas que direta e indiretamente também desenvolvem, né, a educação. Mas, neste momento, nós estamos dando ênfase à educação escolar, né, que começa desde da que vai até o ensino. Então, da mesma maneira como a educação etnocêntrica, né, eurocentrada, essa educação que, apesar de, no momento em que nós estudamos sobre a formação do povo brasileiro, a gente sempre ouvir que o Brasil ele é formado pelos europeus, indígenas e africanos, né, que deveria, se for levar em conta, né, a população, a formação do povo brasileiro, eles já estavam aqui antes dos europeus, então a ordem seria a primeira, né, primeiro da lista,
ia falar sobre os indígenas, mas até aí a gente percebe uma mudança, né, no foco. Então, a gente escuta sempre que é formado pelos europeus, indígenas e africanos. E é isso que a gente passa a estudar e a conhecer e a fazer referência, né, de nós brasileiros, mas sempre com foco negativo, né, sobre a participação e importância dos indígenas e dos negros, né, ou com pouco, ou mesmo com um silenciamento sobre a importância dessa população. Então, por exemplo, se for pensar em termos de língua portuguesa, nossa língua, vejam vocês, nós falamos a língua portuguesa, mas a língua portuguesa que nós falamos é a mesma língua falada em outros países que também são falantes de língua portuguesa. Nós temos toda uma particularidade que é só nossa. Por que nós temos isso? Porque aqui, essa língua portuguesa, ela não chega aqui, não se mantém da mesma forma como ela saiu de sua origem. Ela chega aqui e ela é modificada, ela é significada, ela recebe outros elementos, ela recebe outras entonações, ela recebe outras maneiras, né, outras expressões, né? Então, o que é que faz com que a gente tenha essa língua portuguesa muito mais... eu tenho a impressão, né, tem alguns estudiosos que dizem, inclusive, que a nossa língua é muito mais suave. A gente tem uma série de expressões afetivas, carinhosas, e tudo isso diz respeito à participação, à presença, à importância, né, dos africanos, dos afro-brasileiros, dos indígenas nessa língua portuguesa. Se a gente for pensar, né, a cultura popular brasileira, quanta coisa maravilhosa a gente tem, né? E essa cultura popular brasileira, da qual nós temos tanto orgulho, ela é tributária e muito, né, africanos, afro-brasileiros e indígenas. Né? Ela simplesmente não se deu dessa maneira exclusivamente porque nós tivemos os europeus e temos, que são importantes na formação do nosso país. Mas nós não podemos entender que toda a importância se deve apenas a eles e não a 2/3 de que nós somos, porque nós não somos apenas um povo formados exclusivamente pelos europeus, como se fossem apenas os mais importantes. Nós somos formados por europeus, indígenas e africanos. Então, a relevância, quando nós falamos de educação das relações étnico-raciais, é o reconhecimento em igual da relevância desses povos que não têm sido reconhecidos, entendeu? Então, no momento que nós falamos isso, e que a educação ela se volta para esse reconhecimento, então ela começa a ser desenvolvida em uma perspectiva antirracista. E qual é a consequência? É uma consequência de benefício para o nosso país. É uma consequência positiva. Por quê? Nós passamos a entender, né, e nós passamos a nos reconhecer, porque muitos, inclusive, brasileiros, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, discursos muito estereotipados, né, falando sobre o caráter do povo brasileiro, valorizando, né, outros países, muita gente dizendo que quer ir embora do país, falando mal do país, exatamente porque nós conhecemos muito pouco a nossa história. Se nós conhecêssemos melhor a nossa história, a partir do momento que a nossa sociedade tenha uma educação que não seja balizada pelo racismo, que não apenas nos impulsione a recusarmos as práticas, mas que nos impulsione a termos atitudes e desenvolvermos valores antirracistas, né? Isso só traz as melhores consequências para o nosso país, porque nós vamos ter um país em condição de desenvolver a sua potencialidade, considerando todos os segmentos, todos os grupos humanos que
compõem esse país, e que compõem essa nossa sociedade. Professora, ao longo da história do Brasil, a gente percebe que o povo preto, né, o povo negro, ele sempre tem meios direitos, meias garantias. Eu digo isso porque toda vez que se cria uma lei, tem uma lei que favorece o povo preto, o povo negro, toda vez que tem uma lei, logo depois, posteriormente, vem uma lei que veda tudo isso, barra essa efetivação dessa lei. A senhora acredita que se a gente tivesse efetivamente uma educação das relações étnico-raciais desde ali, educação infantil, desde lá da creche, esse cenário poderia ser diferente ou teria barreiras? Olha, infelizmente, nós temos uma sociedade que se lê e lê a partir, se lê e lê de dentro para fora, né, sob a perspectiva racial, né? Então, à medida que se faz isso, a nossa sociedade ela vai se organizar de uma maneira extremamente estratificada, né? E com isso também há um processo de naturalização das iniquidades sociais e das formas de tratamento desiguais que são dispensados aos diferentes grupos que compõem a nossa sociedade. Ao ponto de, muitas vezes, as lutas por direitos e direitos humanos mínimos, entendeu? A gente ainda está numa sociedade que muitos de nós ainda estão lutando pelos direitos elementares mesmo, de poder se alimentar, de poder ter um lugar para dormir, de ter uma casa, de poder ter um acesso a um tratamento de saúde, de poder acessar uma educação, entendeu? Então, isso ainda, muitas vezes, é tratado como luta por privilégio, né? Como é possível? Por exemplo, quando a gente fala em políticas afirmativas para a população negra, para estudantes negros no ensino superior, como é que se pode achar, né? A pessoa, porque eu falo achar, porque não tem nenhum parâmetro legítimo, né? Um parâmetro histórico, sustentação a isso, né? Para dizer, como eu já ouvi várias vezes, dizendo que a política afirmativa seria uma busca dos negros por privilégio, porque no Brasil não existe racismo. Gente, como assim? Nós vivemos em um país em que a população jovem inteira, antes das políticas afirmativas, era de cerca de 2% nas universidades. Eu me lembro que em 2003, o núcleo, o NEPRE, né, na época eu estava chegando no NEPRE, então eu estava entrando nesse núcleo, já fazia um trabalho muito denso, né? Nesse ano, o NEPRE fez um censo da população universitária em parceria com o IBGE e em parceria com a UF, né, a Universidade Federal. E inclusive, esse documento está disponível, ele foi publicado na biblioteca da UFMT, deve ter, né, exemplares, né, dessa publicação, em que inúmeros cursos na UFMT, vários cursos que não havia sequer uma pessoa autodeclarada preta, parda ou indígena, entendeu? Nós tínhamos cursos que, quando aparecia, tinha a presença da população negra, era em torno de 2%, menos de 3% da população universitária naquele momento, em vários cursos, especialmente aqueles cursos de maior demanda social, em que havia praticamente um número muito pequeno, uma presença muito pequena, ou não se registrava a presença desse segmento.
quando é que nós vamos passar a ter um número maior, né? Hoje, inclusive, eu estou interessada, estou realizando uma pesquisa sobre as comissões de heteroidentificação e estou interessada em saber, na sequência dessa pesquisa, eu quero buscar entender como é que está essa população na Universidade Federal de Mato Grosso, que desde 2011, afinal, quem tem sido formada, né, considerando a questão das reservas, e aí nós vamos ter uma reserva de muito mais na perspectiva de classe, né, porque 50% de reserva de escola pública, e dentro desse recorte é que nós vamos ter as cotas, né, para negros e indígenas com deficiência. Então, vejam vocês, se nós temos a educação pública como um bem social, e nós estamos no estado de Mato Grosso, em que mais de 60% da população se declara negra, então, em todos os cursos, no mínimo, nós teríamos de ter um equilíbrio na presença de brancos, negros e indígenas nesses cursos. Fossem cursos de maior demanda social ou não. Por quê? Porque esses cursos eles estariam sendo acessados de uma forma equilibrada pelos diferentes grupos, né, que compõem o estado de Mato Grosso, o que não é uma realidade. Esse censo que foi realizado, esse censo universitário que foi realizado em 2013, ele demonstrava exatamente isso, né? Censo, porque foi uma pesquisa que envolveu todos os estudantes da universidade. Então, no ato da matrícula, todos que ainda naquela época era presencial, todos os estudantes tiveram de participar, né, dessa pesquisa, porque o objetivo era fazer um levantamento, era conhecer a população, né, e a maneira que essa população estava ocupando os diferentes espaços, né, considerando os cursos ofertados, né, pela universidade. Então, quando se fala em políticas afirmativas voltadas, né, para a população negra, é porque as políticas universalistas que são necessárias, são importantes, são necessárias, mas elas não dão conta de corrigir as distorções históricas que coloca e que deixa a população negra em condições inferiores, tanto a população negra quanto a população indígena, né, em condições inferiores. Então, as políticas afirmativas, elas são concebidas no sentido de corrigir essas distorções, de corrigir essas desigualdades no tratamento dos diferentes grupos, no tratamento das condições de acesso dos diferentes grupos, entendeu? Então, se não fosse isso, não haveria necessidade de política afirmativa, tanto é que as políticas afirmativas, elas são definidas com prazo, em determinado prazo. Ao final desse prazo, é avaliado se as condições, se houve mudança ou não nas condições, para a partir daí definir se haverá ou não continuidade nessa política, tá? Mas nós vivemos, a questão racial, ela é tão presente que muitas pessoas, muitos grupos, inclusive, se recusam a admitir a presença do racismo na nossa sociedade. Então, preferem negar a existência do que reconhecer a existência e problematizar esses desequilíbrios sociais. Por quê? Quando você discute essas questões, você também é obrigado a discutir que se um grupo, dois grupos estão sendo lesados em seus direitos, existe, então, um outro grupo que está sendo beneficiado. Então, quais são os privilégios? A sociedade tem que discutir também quais são os privilégios que a questão racial produz nessa nossa sociedade brasileira. E aí nem sempre existe essa disposição. Então, é muito mais tranquilo dizer que uma política pública, uma política afirmativa,
ela vai produzir desigualdade, vai produzir privilégios, né, do que realmente enfrentar os problemas de privilégios que o racismo já produz e tem produzido historicamente em nossa sociedade. Professora, a senhora poderia nos dizer o que é ideologia racial e se essa ideologia racial ela pode ser considerada também uma ideologia de classe? Você vê, quando nós estamos aqui discutindo, eu fiz alusão, né, ao século XIX, não que a questão do preconceito racial ela tenha surgido ali, mas é uma referência de que exatamente foi a partir do final do século XVIII para o século XIX que foram concebidas, estruturadas, sistematizado todo um pensamento, né, toda uma interpretação do ser humano, né, dos seres humanos a partir do entendimento sobre raças, né? Então, a partir daí é que se foi construída toda uma hierarquia, todo um discurso, inclusive sob, né, vamos chamar assim, né, o corolário científico, né, de que de que os seres humanos eles pertenciam a raças diferentes e que essas raças tinham sido formadas naturalmente e que naturalmente elas fossem desiguais entre si, né? Isso atravessou o século XIX e isso foi parar, inclusive, nos projetos de construção das nações, né, que foram se constituindo, né, no século XIX, como foi o caso do Brasil, né, essa nação republicana que se construiu especialmente nas primeiras décadas, né, tendo a ideia de raça alicerçada na base. Então, essa ideia, fossem constituídos por raças diferentes, naturalmente, essas raças elas fossem naturalmente desiguais, né, isso foi constituindo um imaginário social. E, da mesma maneira, como foram colocadas também na base das políticas públicas. E, ao mesmo tempo, foi usada para justificar os problemas que eram problemas sociais, né? A falta de política pública, por exemplo, muitas vezes os discursos, né, do finalzinho do século XIX e início do século XX, justificava, ao invés de problematizar a ausência de política pública, justificava o atraso brasileiro a partir das questões raciais, lançava a mão, né, das diferenças dos grupos, né, que compunham o povo brasileiro, a população brasileira, para justificar os problemas que, na verdade, que existiam no Brasil e que, na verdade, eram nada menos do que consequência de ausência de política pública em saúde, política pública relacionada à educação. Então, mas que tudo passava a ser justificado a partir da ideia de raça. Tá? E aí, então, durante algum tempo, muitos estudiosos, por exemplo, lá, inclusive, temos estudos, né, lá na década de 50, né, que justificava, né, que dizia que as desigualdades no Brasil, né, já que o Brasil não tinha mais a escravidão, já que era um país, né, que tinha o direito ao trabalho e tudo mais, que o Brasil, as desigualdades do Brasil eram desigualdades, muitos afirmaram que eram desigualdades de classe, e que, superando as desigualdades de classe, os problemas no Brasil estariam resolvidos. Então, ao fazer isso, colocou-se uma cortina em cima de um problema que era estrutural na nossa sociedade. Isso é que depois nós chegamos nos dias atuais com os problemas dos desequilíbrios sociais não resolvidos. Por quê?
porque nós vamos ter, na base das desigualdades, a questão racial. Então, uma pessoa, por exemplo, nós temos poucas pessoas no Brasil, né, pode-se dizer que são pessoas, né, ricas, né, mas temos uma ou outra, né, e que são negras. Essas pessoas não deixam de ser, essas pessoas elas não passam por, elas não deixam de vivenciar o racismo porque as condições de vida delas melhoraram, entendeu? Ela pode até viver uma situação mais confortável em um espaço em que ela for mais conhecida, né? Todas as pessoas sabem quem ela é, mas a partir do momento que existe uma contenda, um desafio, um desequilíbrio nas relações, né, um desentendimento, e a questão racial ela está à tona. Por quê? Porque o nosso problema é central. Nós temos aí um problema também de classe, claro que temos, desigualdades econômicas, evidentemente, mas quando nós verificamos a questão dessas desigualdades, se fosse apenas isso, quando as condições de vida de uma pessoa negra melhorasse, ela não teria mais que enfrentar problemas decorrentes do preconceito ou da discriminação racial, que não acontece. Né? Eu me lembro, algum tempo atrás, saiu uma notícia nos jornais, no país inteiro, em que um rapaz jovem ele tinha sido assassinado na rua porque a polícia havia confundido, né? Alguém disse que tinha sido roubado e aí passou esse jovem na hora e depois a polícia foi atrás e não sei o que aconteceu, só sei que o rapaz acabou sendo assassinado. E aí o desenrolar dessa história na mídia, né, ele foi tratado como um ladrão. Né? O desenrolar dessa história é que ele era um dentista recém-formado, filho de um militar reformado, e que estava em processo de organização, juntamente com outros colegas também que tinham se formado junto com ele, organizando, né, um consultório, né, para atendimento. Então, quer dizer, mesmo esse rapaz, ele tendo todo esse histórico, isso não foi colocado, não foi suficiente para que ele não sofresse uma violência capital que resultou na perda, inclusive, da sua própria vida. Essas coisas todas apareceram depois. Naquele momento, ele era um rapaz negro, e como um rapaz negro, ele foi julgado, ele foi condenado e multado, entendeu? Então, a questão, as desigualdades de classe, elas são desigualdades que precisam ser corrigidas, evidentemente, tá? Mas pensar que ao resolver as desigualdades de classe, seriam resolvidas as desigualdades em função do racismo, é uma ilusão perversa para não se combater o racismo, que continua forte e potente, né, produzindo as piores consequências, né, do nascer ao morrer, né, para a população negra. Nós estamos agora em tempo de pandemia, né? Quando você vê as condições que tratam de analisar as condições de vida, a população mais precarizada que a gente vê, né, em função da pandemia, não é outra senão a população negra também. Então, isso não é o resultado de uma questão cultural, mas é resultado de um processo socialmente construído na nossa sociedade. A senhora disse sobre, né, a pandemia, né, e diante de todo esse cenário que a gente está vendo, para poder fazer algumas considerações, né, sobre a educação das relações étnico-raciais em tempo de pandemia? Eu penso que, neste momento, é de extrema relevância a gente pensar que se a pandemia ela está causando danos que poderão ser
como é que eu posso dizer, irreversíveis, né, para gerações, para essa geração, e não é possível você pensar os danos que afetam uma geração sem pensar nas consequências desses danos para as gerações futuras, né? Não pensar, não pensar a gestão da pandemia sem colocar também no centro das necessidades, dessa problemática, né? As consequências dele, eu acho que é reforçar as desigualdades raciais na nossa sociedade. Vejam só, durante esse mais de ano, nós estamos vivenciando uma situação de exigência, né, pela pandemia, do isolamento social, né? Esse isolamento social, ele é necessário, né, para poder controlar uma doença que não é algo, como é que eu posso dizer? Não é algo simples, não tem nada de simplicidade. É uma doença extremamente complexa, que causam infecções das maneiras mais diversas, contaminação das maneiras mais diversas, que tem produzido um índice altíssimo de óbitos em nossa sociedade. Então, as medidas de prevenção, medidas no sentido de fazer com que esse ciclo de transmissão se interrompa o mais breve possível, elas são extremamente necessárias. Mas é necessário pensar que nesse processo, né, há necessidade de políticas que tenham como foco as pessoas que, mesmo antes da pandemia, elas já estão em condições de vulnerabilidade ou de maior vulnerabilidade. Eu estou vendo, por exemplo, a questão da educação. Então, o ensino remoto. Nós vivemos em um país... Outro dia eu estava olhando os dados, me foge a memória de quando, mas um censo sobre o uso, né, de tecnologias, né, no Brasil, e eu estava vendo esses dados em que cerca de 20%. Eu passei rapidamente por essas informações e fiquei no intuito de retornar, acabei não retornando, mas ainda quero retomar essas informações. 25% da população brasileira está totalmente sem acesso a qualquer tipo de tecnologias, né, dessa natureza que agora estão remotas. Porque muitas pessoas, inclusive, que têm algum tipo de acesso, como, por exemplo, o celular, mas que com uma qualidade de oferta de serviço extremamente precarizada. Então, essa educação, né, em tempo de pandemia, ela não pode se dar apenas dizendo que vai ser ensino remoto, que vai se criar um grupo de WhatsApp e as crianças serão atendidas pelo WhatsApp, ou que os pais podem buscar o material na escola para que as crianças desenvolvam em casa e levem novamente para a escola. A gente não pode se esquecer que nós temos um índice altíssimo de uma população analfabeta e de analfabetismo funcional. Então, isso significa que vai implicar vai ser mais um implicador no abandono da escola, porque essas crianças, muitas dessas crianças que não têm essa infraestrutura e que não têm essa condição, vão estar fora desse processo educativo que já tem as suas dificuldades, né? Mas que a política educacional não tem se voltado no sentido de criar condições para que dirimir essas desigualdades e essas fragilidades, né, no processo de acesso a essa educação que se está se dando pelo sistema remoto. Então, eu venho acompanhando algumas crianças e o que eu vejo? Um material extremamente precário, cópias muito ruins, e, ao mesmo tempo,
está sendo passada a responsabilidade para a família, nem toda família teria condição de acompanhar as crianças, mesmo porque muitas delas, inclusive, estão afetadas também pela questão do analfabetismo e do analfabetismo. Então, nós estamos vivendo uma realidade que nos é imposto isolamento social, e nós temos que fazer isso, né? Mas a gestão dessa problemática, ela tem que considerar que nós vivemos em uma sociedade extremamente desigual e que se nós estamos agora numa situação extremamente complexa, então a gestão pública, ela tem que levar em conta essa complexidade no momento de se pensar soluções educativas, né, para no que se refere à educação escolar para a população. Obrigada, professora. Olha, eu que agradeço muito a vocês pelo convite. No primeiro momento, a gente tem uma vida assim, muito corrida, né? Ficou meio tumultuado, mas é sempre um prazer muito grande e eu agradeço pelo convite e sempre que eu puder contribuir, me coloco à disposição. Parabéns pelo trabalho. O trabalho, eu já andei visitando aí as redes, olhando o trabalho de vocês. Trabalho muito interessante e muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, professora Cândida. Em nome de todo o grupo PET Educação, eu agradeço a professora pela participação no nosso PETcast de hoje. E para ter acesso a todos os projetos do PET, nos siga nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @PETEducaçãoFMT. Até a próxima!